Olá! No dia 27 de março é comemorado o Dia Mundial do Teatro. E para falar sobre isso, eu recebo agora Luciana Martuchelli, atriz, diretora, preparadora de atores. Luciana, muito bem-vinda ao programa Cidadania, com um coraçãozinho para você. Muito, muito, é um prazer imenso, meu amigo, estar aqui, né? Eu nunca pude imaginar que a gente ia se encontrar nessas circunstâncias e é um privilégio estar nesse programa que tem essa função social e ao seu lado. O privilégio é todo nosso também de ter você aqui para falar sobre esse assunto, falar de arte, falar de teatro. Vamos começar um pouco falando sobre essa data, Dia Mundial do Teatro, de onde é que vem essa data, a própria história do teatro. Conta para a gente um pouco sobre isso. Bem, essa data especificamente, ela foi desenvolvida em 1961 pela Unesco, o órgão das Nações Unidas, para justamente homenagear as artes performáticas. Né, mas ela só foi comemorada em 1962, né, na França, em Paris, durante uma comemoração de espetáculos. Desde então, ela acontece anualmente, justamente para homenagear as artes cênicas, homenagear, como diria Shakespeare, todo o mundo é um palco. E sobre esse pressuposto dessa frase de William Shakespeare, eles fizeram essa homenagem para justamente mostrar a importância do teatro, a importância das artes. Então, invariavelmente, todos os anos nessa época, tanto nas Nações Unidas como em todas as partes, né, são apresentados espetáculos e alguém relevante vem falar um pouco da importância dessa arte para a cultura, para a cidadania, para o desenvolvimento de uma sociedade como um todo. Então, você pode falar para a gente um pouco sobre essa importância do teatro para a cultura, e aí a gente pode até expandir, né? Porque do teatro a gente vai para outras linguagens, do teatro se vai para o cinema, do teatro se vai para a TV, são as artes cênicas, é a dramaturgia, e isso envolve muita gente, né? A gente pensa em teatro, a gente lembra logo dos atores e das atrizes, mas isso envolve direção, que é uma coisa que você conhece bem, isso envolve produção, cinegrafistas e mais, né, uma série de profissionais que se envolvem na produção dessa arte. Fala para a gente um pouco sobre a importância disso, sobre esse mercado de trabalho. Bom, para começar a falar sobre a importância, a gente tem que voltar lá, né, séculos e séculos atrás, quando as artes eram ensinadas para os nobres como um processo de desenvolvimento do espírito. Não eram ensinadas artes, né, tantas belas artes como a música, como a dança, o teatro, recitar a poesia, como um processo profissional. Né? Havia uma compreensão, né, dos antigos da importância da erudição que era o acesso às artes para o desenvolvimento do espírito, do corpo e da potencialidade daquele ser humano como um todo. Pensando dessa maneira e entendendo depois, então, que o estudo das artes deveria estar presente, deve estar presente em todo o processo de educação de uma pessoa, independente disso hoje ser um ofício, remunerado ou não, da importância do desenvolvimento psicomotor, emocional, social, psicológico, do tipo de protagonismo existencial que esse tipo de entropia, de provocação sobre o espírito, sobre o corpo e sobre a mente de uma pessoa pode oferecer para que essa pessoa tenha liberdade de escolha numa sociedade e para que ela se torne um formador de opinião, com capacidade de gerir a própria vida e principalmente de contribuir para aquela sociedade. Então, já começaria dizendo isso. Quando alguém me perguntar, Luciana, como é que seriam os estudos ideais, né, do teatro, né? Então, eu acho que tinha que se estudar tudo, né? E o teatro tem essa característica, porque para você se tornar um ator, você vai desenvolver várias faculdades que hipoteticamente são faculdades naturais desenvolvidas pelo ser humano na vida, só que não são desenvolvidas. Muitas vezes as pessoas vão estudar teatro e elas não conhecem o seu próprio corpo, sua própria voz, suas próprias emoções, sua própria história. Então, acaba que o teatro tem essa função desse desenvolvimento que deveria ser natural na sociedade, não é? E importante, principalmente para os artistas da performance, os artistas de artes cênicas, porque eles precisam levar isso a um nível de excelência pelo poder de alcance da arte. Aí agora eu falo do poder de alcance. O que as artes fazem? O que o teatro faz? Bom, as artes, no geral, elas refinam o espírito. Há uma característica impressionante sobre os campos do conhecimento, quando a gente fala da ciência, da política,
vindos da filosofia, vários campos do conhecimento que o ser humano se dá e que formam o conglomerado que é o desenvolvimento de uma sociedade. Quando nós falamos sobre isso, principalmente nos dias de hoje, onde existe tanta guerra, tanto ódio, onde as pessoas estão sempre sem saber o que é verdade, o que não é verdade, como elas se tomam uma opinião, se posicionam frente a uma sociedade, é importante compreender que cada vez mais nós vivemos uma sociedade que está blindada, que já pensa uma coisa e está indisponível a pensar diferente do que já pensa, seja por educação, seja por colonização, seja por medo. Então, como fazer com que as pessoas possam continuar se desenvolvendo se elas não estão dispostas a sequer serem amigas de pessoas que pensam diferente delas? Se hoje elas cancelam ou bloqueiam qualquer diversidade diferente daquelas que elas compreendem como certo, por exemplo. Eu venho de uma história de vida, meus pais fizeram teatro na ditadura. Então, eu venho de uma história da vida onde uma pessoa que diverge de mim é uma contribuição para o meu. Eu posso não pensar como ela, mas eu convivo com essa diferença e essa diversidade é extremamente plural e importante para a sociedade. Então, se a gente pensar nesse contexto, hoje, raramente as pessoas vão observar ou absorver uma informação dos veículos vigentes. Jornalismo, né, as comunicações em geral, as pessoas vão atrás daquilo que elas já pensam, que elas já acreditam, que elas querem ver. A arte, em geral, é um dos poucos lugares que hoje favorece um lugar onde as pessoas vão lá para contemplar a música, a dança, e também o teatro e a dramaturgia, e a gente vai falar do cinema e da telenovela, onde as pessoas estão, de alguma maneira, vulneráveis ali, porque, afinal de contas, é entretenimento, né? Não, e ali elas podem absorver, através da dramaturgia e de boas obras, contextos, ideias, pontos de vista diferentes daqueles que elas estão trazendo já a priori, e de repente naquele lugar silencioso do cinema ou da sala de casa, em frente a um streaming ou numa sala de espetáculo, elas podem absorver realidades e silenciosamente costurar com a verdade que elas já trazem, e quem sabe desse ponto de vista haver uma expansão de percepção extremamente necessária para o humano e para diminuir hoje em dia, por exemplo, a fome e tudo que está acontecendo no planeta, que é importante que ela tenha que evoluir, né? Tem uma coisa interessante nisso que você falou, que aí a gente vai muito assim para o trabalho do artista mesmo, que é um ofício que você tem uma experiência de vida, né? Eu acho que o teatro ele se confunde com a sua biografia se mistura com o teatro. É que você, dentro desse trabalho, do trabalho do ator, trabalho da atriz, interpretar diferentes papéis. E daí você acaba interpretando personalidades que são completamente diferentes da sua. E como é que funciona isso? E o que isso traz para você enquanto indivíduo depois de, por exemplo, porque você incorpora um personagem e às vezes aquele personagem é diametralmente oposto a tudo que você acredita, ao que você pensa. Você incorpora aquela pessoa. Como é que fica o seu indivíduo depois de passar por essa experiência? Ai, que pergunta maravilhosa, né? Poderia dar 1 hora de aula sobre isso. Mas vamos lá. É pena que essa entrevista são um tempo tão curto, mas eu vou deixar você falar, para a gente aproveitar bem. Eu quero ratificar que essa é uma das coisas mais fascinantes de ser ator. É a possibilidade que você tem de conhecer na pele outras realidades, de olhar o mundo de uma maneira particular, de um olhar que não é o seu. Como diz Paul Valery, eu arrancaria os meus olhos e colocaria no lugar dos teus. E tu arrancarás os teus olhos e colocarás no lugar dos meus. Eu passaria a ver como você vê e você vê como eu vejo. Então, para mim, essa é uma síntese do que significa o trabalho do ator. Um tipo de dilatação, de expansão. Também Jung fala, se você fosse capaz de eliminar todo o mal que há no mundo, você seria capaz de arrancar um pedaço do seu próprio coração? Porque todo o mal que há no mundo passa pelo coração de cada um de nós. Então, essas duas frases me falam muito da importância da gente compreender que ser ator não é necessariamente fazer várias pessoas diferentes de você. Num primeiro momento pode parecer, mas na verdade é integrar toda essa diferença. É descobrir a pluralidade que você é. Todas as pessoas do mundo estão dentro de você. E uma vez que você integra isso, uma vez que você não existe mais essa separatividade, não existe mais esse individualismo extremamente tóxico para as relações humanas. Então é impossível vamos imaginar então um grande vilão da humanidade, um Hitler, né? Então você imagina, meu Deus do céu, eu jamais faria esse personagem. Mas quando você está dentro do Hitler, você tem que ver o mundo pelos olhos dele. Olha só que complexo. Tem que entender por que ele fez o que fez.
defender ele naquele ponto de vista. Olha que coisa que, né, ninguém pode imaginar, nunca faria isso. Sim. E acontece algo particular nisso, porque ao entrar dentro dele e defender ele, claro, dentro de um contexto, a defesa dele significa mostrar também todo esse desequilíbrio que aconteceu, toda essa crueldade que aconteceu, mas quando você volta para você, você já não consegue mais ver o mundo como você vê. Não é que você está contaminado pelos princípios dele, acontece algo muito mais complexo nisso. Você sabe como chegar no vilão a partir de agora. Você sabe como ele pensa. E aí a sua arte se torna muito mais potente, porque você vai compreender que dentro de todo vilão tem um herói que foi de alguma forma massacrado, destruído, assim como dentro de todo herói há um vilão ali, que pode ter sido sufocado, vencido, ou então à espreita de se transformar. Então, quando você consegue compreender esse par de oposto, consegue compreender que todo mal contém bondade, toda maldade contém bondade, é isso. E você está dentro dela, você consegue desenvolver retórica, poder de alcance, consequência no seu discurso, para que você possa inspirar, que eu acredito que é a coisa mais potente que um artista pode fazer. Porque um artista pegar e alertar as pessoas de como o mundo está, jogando as pessoas numa cadeira para elas ficarem impotentes, incapazes de fazer qualquer coisa, isso nem precisa ser artista. Mas para você mostrar a vida como ela é, e empoderar as pessoas, entender com que elas entendam que às vezes a diferença que você faz no mundo não é externa, ela é interna. E a partir dela começa uma revolução de empoderamento, de dizer não, onde sempre se disse sim, sim, onde sempre se disse não, e vibrar em outra frequência, isso é extremamente importante, e isso é o que um artista pode fazer uma vez que ele descobre essa dança de opostos, uma vez que ele se experimenta tanto e descobre que todos nós somos um único, né, ser celestial vivendo várias experiências terrestres. É o poder da criatividade que se expande também com essa experiência, tanto para quem faz, quanto para quem presencia, para quem vai ao teatro, para quem vive a experiência de arte, seja lá em qual campo for, né? Mas aqui especificamente falando do teatro. Agora vamos só para completar, um pouco. O artista tem que sofrer consequência na sua arte para que ela haja consequência no público. E aí, isso é que é fantástico, que não é aquela coisa hipócrita, fala o que eu, né, ouça o que eu falo, mas eu não sou coerente com isso. A pandemia nos mostrou muito isso, né? Nos levou junto para um lugar onde a gente percebeu que um discurso que não tem raiz profunda na sua vida, mais cedo ou mais tarde, ele fracassa, sem consequência. E falando em pandemia, né, vamos correr um pouco aqui no tempo, o setor cultural foi duramente afetado nesses anos de pandemia, principalmente no começo, quando as medidas sanitárias eram mais duras, né? Eu me lembro que, numa entrevista do Cidadania, eu conversei com a ex-ministra da Cultura, a Ana Buarque de Holanda, e nós falávamos, né? O setor cultural, e aí especialmente as casas de espetáculos, os teatros, foram os primeiros a fechar, e eram os que tinham a última perspectiva de reabrir. Como é que foi, Luciana, você que está dentro desse meio, como é que foram esses 2 anos? A gente está no segundo ano da pandemia, assim, ainda, infelizmente, não pode dizer ainda que acabou, mas gradualmente está se reabrindo. Como é que foi viver esse período para todos os profissionais da área cultural, especialmente do teatro? Bem, como você falou, né? O Peter Brook já dizia uma frase, né, que eu usei no início da pandemia para explicar sobre censura, né? Então ele falava que uma das coisas muito particular que acontece nos países que têm censura, ou ditadura, nem está falando de pandemia, mas a pandemia acabou tendo esse tipo de ação, né? Que o primeiro lugar a ser fechado é o teatro e o último lugar a ser aberto é o teatro, como uma espécie de homenagem às avessas ao poder transgressor do teatro. Então, isso já é uma coisa que está presente ao longo da história. Se você for em qualquer lugar da história onde houve doença, onde houve censura, onde houve uma catástrofe, e aí, de alguma maneira, as artes tiveram que ser cerceadas, o teatro, ele é o primeiro a ser fechado. Principalmente se existe um lugar de ideias revolucionárias presentes. E o último a ser aberto. Então, havia todo esse meme dizendo que a pandemia conseguiu que nenhum governo ditador da história havia conseguido, né? Silenciar os artistas performáticos, porque mesmo nas guerras havia os encontros soturnos nos lugares, etc. e tal. Mesmo durante a peste, né? O Globo abriu e Shakespeare se apresentou durante a peste, né? Então, ao longo da história, isso que aconteceu é completamente raríssimo, né? Pelo menos da maneira como a gente tem datado, porque a gente não estava lá na época do Globo para saber exatamente como é que foi, né? Mas esse foi um lugar
é trágico. A tragédia que abateu os artistas foi muito grande, porque, como você falou hoje sobre teatro, o teatro não é somente o ator que está ali na frente, tem uma cadeia, né, de prestação de serviços, né, o teatro, o cinema, ele emprega muita gente, né, do pipoqueiro, a luz, a maquinária, então, assim, muita gente ficou desempregada e passou fome, e tragédias também aconteceram. E isso é uma coisa absurda. E uma coisa que é importante compreender, hoje nós vamos ter, eu vou falar um pouco da minha história nisso, mas hoje nós vamos ter, graças a Deus, leis que vieram, mas que essas leis foram fundamentadas, foram potencializadas pelos artistas, por um movimento cultural. Porque esse apagão, esse lugar de silenciamento e da falta de subsídio, da falta de suporte para que os artistas pudessem esperar a pandemia, né? Já vinha acontecendo, mas ficou muito visível a escassez, não somente de recursos, mas de mentalidade, de pensamento, de visão. Olha só, a gente está falando aqui da importância das artes para o desenvolvimento do espírito. A gente pode medir a evolução de uma sociedade por quanto incentiva as artes aquela sociedade pratica. Isso é hoje um dado. Basta ver as grandes potências, como elas investiram nisso, né? Exatamente. E o retorno econômico que isso dá para os países que investem, especialmente na indústria cinematográfica, por exemplo, né, que está dentro do que a gente está falando. E aí, dentro desse lugar, então, os artistas foram os primeiros a ajudar os próprios artistas. Os artistas que tinham um pouquinho mais, né? Eu participei, vários amigos, havia grupos e grupos de doação de Pix, tentando ajudar técnicos, principalmente os técnicos, que eram uma parte, né, de músicos, né? Pessoas que estavam vendendo instrumentos, pessoas que estavam fechando as suas casas, que faliram, que espaços foram quebrados definitivamente, e passando fome, passando necessidade. Então, a primeira comoção foi dos artistas. Isso é um momento importante na nossa história, porque as classes, né, variavelmente, classes não são muito unidas, e a classe artística não tendia como muitas outras ser unida. E a pandemia nos juntou muito, nos tornou tudo do mesmo balaio, né, independente de famosos ou não famosos, todo mundo teve um tipo de empatia muito grande pelo que estava acontecendo, e isso foi importantíssimo, seria um divisor de água por dois aspectos da pandemia: a reinvenção do online, né, compreender que a arte era necessária, porque foi exatamente quando veio a pandemia, a produção artística vigente, já decupada e disponível para consumo, que salvou a humanidade inteira, né, tornou a vida mais salubre, salvou da insanidade, porque era o consumo de Netflix, streaming em casa, livros, música, então você ficou em casa, mas você tinha tudo isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e aí essa produção foi que tornou a vida, a arte não era beneficiada, mas muitos dos governantes, das pessoas que não tiveram essa visão, estavam consumindo arte em casa, chegavam em casa e ligavam a sua televisão com cinema, com peça de teatro, com novela, com música, com livro. Então é uma hipocrisia que mais cedo ou mais tarde iria resultar em outras estruturas, né, de revelação. Mas, ao mesmo tempo, os artistas perceberam que essa produção já estava pronta, mas nova produção era necessária. Uma produção, principalmente, que falasse ao nosso tempo de agora, de pandemia, de máscaras, de isolamento. Então, o teatro teve que migrar para o online. A revelia das asepsias, dos dogmas, é teatro, não é teatro, né? Eu disse no meu artigo agora para a Revista Internacional de Antropologia que esses dogmas nunca me interessaram nem antes da pandemia, na pandemia muito menos, porque o artista vai onde o povo está nas mídias sociais, é lá que o artista tem que ir, porque é lá que eles estão absorvendo informação, e se a arte não estiver ali, com sua inquietude, com seu pensamento, com sua reflexão, com a sua profundidade, o que se torna essas mídias sociais? Apenas fábrica de consumo. Consumo, consumo, consumo. E o que consumo excessivo nos leva? Ao vazio. Então, a bola de neve de consumo, porque eu fico vazio, aí eu quero consumir mais, diferente de você assistir uma série, diferente de você ler um livro, de você ver uma peça de teatro, de você ver uma música, que vai te dando um tipo de esperança, um tipo de conexão, que faz com que você se torne menos devorador de coisas e mais presente nas substâncias da sua vida. Então, isso foi muito importante, porque o online se estabeleceu, na minha vida profissional se estabeleceu, quando a pandemia veio, eu tinha várias turmas presenciais, essas turmas todas, né, não tinha mais, mas eles pediram para eu continuar dando aula online,
porque alguns queriam me ouvir falar, outros queriam ficar praticando, porque achavam que a pandemia ia acontecer e acabar logo ali, e queriam estar ativos, vivos, críveis para quando viesse cinema, peça de teatro, tá? E aconteceu, e eu comecei a dar curso com 25 pessoas e aconteceu essa desfronteira. Antes eu tinha artistas aqui de Brasília, né? E eu tinha que viajar para um país ou outro para me apresentar, né? As fronteiras geográficas caíram. Né? Então, as artes cênicas conseguiram se adaptar bem a essa mudança para o mundo digital, né? E artistas do Equador, do Atlanta, Portugal, então eu passei a trabalhar com pessoas do mundo inteiro, fui a festivais com espetáculos meus internacionais sem sair de casa, então aconteceu Aumentou o espectro de público também. Isso, de linguagens, que já era um lugar que a gente já estava indo, quer dizer, isso não aconteceu com todo mundo, mas com todo mundo que de alguma forma teve necessidade. É importante compreender o poder da necessidade nisso, não se trata só de talento. Eu vi coisas incríveis de pessoas espartanas, com equipamentos super vulneráveis e fazendo coisas potentes por causa do tipo de discurso, tipo de comprometimento. E vi pessoas com alta tecnologia podendo fazer coisas incríveis, completamente perdidas no poder de alcance de trabalhar com a câmera. Como eu sou filha de dois mundos, eu sou filha de cinema, sou cineasta, mas também sou diretora de teatro, então, para mim, no primeiro momento eu teve aquele lugar do tipo, eu consigo não, do outro lado, não, vou me reinventar, né? E é o que eu fiz a vida toda, né? Então, assim, meus pais viveram na ditadura, eu vivi a pandemia, e é um lugar de necessidade. Meu teatro está fechado, ele abriu recentemente, eu fiquei 2 anos com o meu teatro fechado, eu tinha acabado de inaugurar meu teatro, enfim, ele estava todo reformado, fofinho, todo lindo, e aí começou 1 mês, 2 meses, 1 ano, e a gente, né, usando recursos pessoais. No último ano, nós recebemos doação de várias partes do Brasil, de fora do Brasil, para manter o teatro fechado, porque, apesar do teatro ser nosso, enquanto tudo que tem lá dentro, o prédio não é nosso. Então, nós tínhamos altos custos mensais, e quando eu decidi abrir e fazer uma benfeitoria, eu falei assim, bom, meus recursos acabaram, eu quero saber se é importante, quando a pandemia acabar, ter um teatro a mais em Brasília, porque vários teatros foram fechados. Vários teatros importantíssimos na cidade, como o Goldoni, enfim, Sena, coisas emblemáticos da nossa história foram fechados e a gente se manteve de pé. Então, tem menos de 2 meses que a gente começou a abrir, ainda abrindo com poucas, recebendo poucas pessoas, começamos cursos de cinema, agora nós vamos fazer um primeiro sarau, né? A Tal Filmes faz 28 anos esse ano e a gente está ainda nesse cuidado porque a gente acredita que a pandemia está melhorando, mas a gente vai fazer tudo híbrido ainda, a gente não parou com online, online veio para ficar. Né? Eu acho que é bem por aí, né? Estão sedentas de encontro. Né? A gente quer ver de novo o teatro presencial de volta, mas o híbrido realmente ele agora faz parte mesmo. Essa adaptação é uma mudança que não volta mais, né? São as externalidades dessa pandemia, das dificuldades e essa capacidade que os artistas têm de se reinventarem. E assim como a vida encontra caminhos, a arte encontra caminhos também e não para nunca, né? Luciana, a gente tem mais 4 minutos de entrevista. Eu queria que você desse o seu depoimento sobre as leis que vieram para ajudar nesse momento. A gente está vivendo um momento realmente de menos incentivos, de menos políticas públicas, menos orçamento público voltado para iniciativas culturais, e com a pandemia complicou bastante a situação e nós tivemos 3 importantes leis aprovadas, que foi, primeiro, a Lei Aldir Blanc, né, que criou um auxílio emergencial específico para as pessoas, para os profissionais da área cultural, depois a Lei Paulo Gustavo, aprovada recentemente, agora a Lei Aldir Blanc II, que estende esse auxílio por mais 5 anos. Isso teve impacto prático na vida das pessoas que estavam vivendo esse momento tão difícil? Como é que foi, do seu ponto de vista, o impacto dessas leis, desses auxílios dentro do mundo cultural, dentro do mundo artístico, especialmente das artes cênicas? Bom, o impacto foi grande porque a espera foi grande, né? Demorou muito tempo. Então, quando saiu a primeira lei, já foi no finalzinho, né, do ano da pandemia, então assim o estrago já era grande, então veio quase como, né, assim. Então, mas quando ele veio esse valor foi tipo assim, né, a água caindo na areia, né, todo mundo desesperado por um oásis, por um lugar, mas mais importante do que exatamente os valores que estavam entrando em questão era a abertura que iria gerar as outras 2 leis que viriam na sequência, né, como uma compreensão disso. E também todo o entendimento, porque se existe uma lei nacional, as leis locais também começam a observar e entender a compreensão de cuidar dos seus artistas locais que cuidaram da sua sociedade
como toda. Eu fui beneficiada agora por uma das leis para fazer o meu Festival Internacional de Mulheres, né? Porque se a gente pensa em silenciamento durante a pandemia, se pensa de vulnerabilidade da pandemia, se os artistas são vulneráveis, então você vai fazendo isso em escala de preconceito, então você vai imaginar então que as mulheres artistas mais ainda, e aí você vai entrando, né, homossexuais, negros, e por aí vai, numa sequência de invisibilidades até você ter a total invisibilidade mesmo. Então, eu tive a oportunidade de ganhar agora um recurso para fazer o meu festival, que é um festival que eu já faço desde 2010, conectado à Rede Madalena Prost, um festival internacional de mulheres presente em 50 países, que eu tenho a sede aqui em Brasília, e por conta da pandemia, ele vai acontecer híbrido. Bem, Luciana, obrigado mais uma vez pela sua presença, por essa conversa tão boa sobre o teatro, e fica aqui a minha homenagem também a todas as atrizes, atores, produtores e todas as pessoas que fazem o teatro no Brasil e no mundo. Eu quero dedicar esse dia, né? Você falou que ia me perguntar 3 pessoas, e aí eu pensei nelas, então eu não vou dedicar, eu vou dedicar lá atrás a William Shakespeare, mestre maior, né? Vou dedicar ao Antunes Filho, que foi embora, né? E ao meu mestre Eugênio Barba com a Júlia Varley, mas essencialmente eu quero dedicar o Dia Mundial do Teatro à minha mãe, que é atriz, que era dramaturga, e que se hoje eu sou artista, eu devo a ela, que esteve presente em todos os meus espetáculos e que faleceu durante a pandemia, e que foi por causa dela que eu consegui resistir também, porque é isso que ela esperava de mim. Feita a homenagem, fica registrado aqui, e eu faço coro à sua homenagem nos 3 nomes, especialmente a essa última homenagem feita à sua mãe, essa tão emocionante, essa homenagem sua. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação na Cidadania. Muito Aquele obrigada. mesmo coraçãozinho do começo. Muito feliz pela sua presença. Obrigada. E eu agradeço também a todos vocês que nos assistem na TV Senado, acompanhem a nossa programação, inscrevam-se no canal da TV Senado no YouTube. São mais de 1 milhão de pessoas que acompanham tudo que é produzido no Legislativo direto da fonte. Obrigado e até o próximo programa.